Cara, imagina um lugar de verdade que qualquer pessoa pode ter acesso. Você pode pegar suas coisas e ir lá visitar. Se você pesquisar no Google, você vai achar esse lugar. É rico em natureza, cheio de animais, espécies diferentes, mas o que você mais tem lá são histórias e relatos bizarros de pessoas que já tiveram nesse lugar. Bom, se você pensou em algum lugar com essas características, por favor, deixa nos comentários. Quero ver se a gente pensou na mesma coisa. Os Montes Apalaches. No vídeo de hoje, vou contar um pouco para vocês sobre o que são esses montes, onde eles ficam e por que eles têm tantas histórias bizarras e trazer algumas delas para vocês. Bom, o que são os Montes Apalaches? Basicamente são uma cadeia de montanhas. O que é uma cadeia de montanhas? São várias montanhas que se unem na base e acabam virando uma vasta região que cobre desde os Estados Unidos até o Canadá, ou desde o Canadá até os Estados Unidos. Sendo mais específico, 3,2 mil quilômetros quadrados. Praticamente 2 milhões de metros quadrados de natureza pura. A gente tem algumas civilizações que vivem nas encostas dessas montanhas, como se fossem mini cidades, mas além disso, a gente tem só natureza, caverna, lagos, lugares que talvez ninguém nunca nem tenha pisado. Lugares inóspitos que abrem uma margem gigante para todo tipo de história e lenda. Onde eu quero chegar? É um lugar mega turístico, com maravilhas naturais incontáveis, muitos lugares para visitar, muitos lugares para acampar, fazer trilha e lendas e histórias bizarras. Ou seja, ele é o ponto turístico perfeito. Ele atrai muita gente e conforme mais gente vai indo, mais lenda e mais relato a gente tem. E é disso que a gente gosta. Antes de contar um pouco dessas histórias para vocês, por que os Montes Apalaches? Por que não um lugar com mais história, com mais explicação, que tivesse um background maior, além de uma cadeia de montanhas, né? Além de um monte de floresta e montanha. Pra ser sincero, eu pesquisei bastante, procurei algumas fontes que fossem me explicar o porquê disso, e eu tava esperando algumas respostas como, sei lá tinham muitos cemitérios indígenas durante toda essa vasta região era ocupada por povos indígenas que usavam a base dessa montanha como cemitério, ou no século XYZ as bruxas iam fazer rituais lá. Mas infelizmente não foi o que eu encontrei. As explicações que eu encontrei se baseiam muito na idade das montanhas e no fato delas serem inóspitas. O que acontece? Os Montes Apalaches são a cadeia de montanhas mais antigas da América do Norte e uma das mais antigas do mundo inteiro. Então é uma região muito grande, como eu disse para vocês, com algumas civilizações, algumas mini cidades ali em volta, mas sei lá, 90% da região é inóspita. Não tem ninguém. É como se fosse uma floresta gigante com uma montanha no meio, com várias montanhas no meio. A gente não vai ter gente o tempo inteiro lá. Então abre muita margem para histórias e para lendas, resumindo. Além de ser muito antigo. E coisas muito antigas por si só já atraem uma aura um pouco mais mística. As pessoas gostam de coisas antigas porque parece que elas mantêm uma certa misticidade no lugar só por é, terem passado por todo tipo de história. Tudo que aconteceu, aconteceu ali pela idade daquela coisa. No caso das montanhas e das cadeias de montanhas. Mas agora chega de contexto, chega de falar um monte de coisa teórica, um monte de coisa que eu pesquisei só pra enriquecer o meu vídeo. Tá na hora de contar um pouco de alguns relatos e algumas lendas que eu achei por lá, que eu acho que é o que vocês de fato querem ouvir. Nossa primeira história, o nosso protagonista ele não tem nome e ele vai ficar assim. Acho que é legal manter o mistério. Foi tirada do Reddit, eu vou deixar o link da história na descrição. Alguma parte delas eu vou contar em primeira pessoa para poder dar um pouco mais de perspectiva para vocês da história e para que vocês possam entrar. E nas outras eu vou contar como se eu estivesse explicando a história para vocês para ficar um pouco mais fácil de entender. O nosso protagonista, ele começa falando que ele pertence à Virgínia Ocidental, ele é natural de lá. Porém, quando ele era mais novo, ele se mudava muito entre o meio oeste dos Estados Unidos e os Montes Apalaches. Como eu disse para vocês, os Montes Apalaches eles são muito grandes, então eles passam por muitos estados. Então, além da gente ter algumas mini cidades e algumas civilizações, algumas comunidades ali pela base da montanha, a gente também tem estados que ficam muito próximos dos Montes Apalaches e cidades nesses estados que ficam muito próximas deles. O nosso personagem, entre os 10 e os 13 anos, vivia em Wrigley, no Kentucky, perto da base dos montes mais antigos do mundo, que são justamente os Montes Apalaches. Então, assim como comentei, o Kentucky é um dos lugares em que os Montes Apalaches passam.
Entre os 10 e os 13 anos, o nosso personagem vivia em Raleigh, no Kentucky, nas colinas de uma das montanhas mais antigas do mundo, justamente os Montes Apalaches. Ele conta também que ele morava junto com a sua avó e com o seu pai. Contando pra gente que o nosso personagem vivia em um lugar que eles costumam chamar de roller, que é como se fosse um beco formado por colinas em volta. Então, é como se ele morasse entre colinas e essas colinas se fechassem em algum momento. Ele dizia que ao lado dele ele tinha vizinhos, então tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas devido a ele ser cercado por montanhas, ele não tinha vizinho nem na frente e nem atrás. A avó do nosso personagem principal sempre morou nesse lugar, então ela sempre morou perto de floresta, perto de montanhas, então é contado pra gente que ela tem algumas regras que o nosso protagonista tinha que seguir desde criança. Então regras como não vá pra floresta sozinho, não vá pra floresta à noite, não assovie quando estiver andando... Não, pera. Não assoviar na floresta? Estranho, né? E é o que o nosso protagonista diz. Ele diz que as regras foram mudando conforme ele foi ficando mais velho e começaram a assustar um pouco ele. Regras como não assobie, como se alguém estiver chamando o seu nome na floresta, não responda e não vá atrás. Se você estiver vendo alguém na floresta ou nas montanhas que parece com alguém que você não conhece, não vá atrás dessa pessoa. Então essas regras deixavam o nosso protagonista um pouco assustado quando criança. Até porque, quando a gente é criança, o que não falta é motivo pra gente ter medo. Agora, partindo de fato para a experiência que o nosso personagem teve, ele conta que aconteceu quando ele tinha mais ou menos 11 anos. Quando ele e o pai dele e a avó dele moravam nesse lugar, ele tinha um caminho trilhado na mata perto da casa deles que levava eles direto para um espaço que ele e o pai dele costumavam acampar. Esse lugar que eles acampavam era tecnicamente bem próximo da casa dele, da avó dele e do pai dele. Porque assim eles não ficavam muito distantes, então se acontecesse alguma coisa, eles podiam voltar logo, de repente um temporal, e o pai dele também conseguia ficar de olho na avó, o que era muito bom para eles. Parafraseando o nosso protagonista, quando você está na floresta, as coisas são mais barulhentas do que você imagina. Tem os animais, os insetos cantando, o vento nas árvores e na grama. Havia um riacho que corria ao lado da estrada e dava para ouvir facilmente. Naquela noite, adicionamos a fogueira a essa lista. Meu pai decidiu voltar para casa, cerca de 400 metros, para pegar mais cerveja e ver como minha avó estava. Antes de sair, ele me disse para não mexer no fogo. Depois de alguns minutos olhando para o fogo, as coisas começaram a ficar quietas. Muito quietas. O vento quase parou. O som dos insetos e animais desapareceram. E o riacho parecia estar a quilômetros de distância. Eu estava ficando desconfortável, e mesmo já tendo ficado sozinho no acampamento antes. Então, comecei a sentir o cheiro e o gosto. Do nada, estava na minha garganta. Aquele gosto metálico horrível. Depois de alguns momentos de pavor, meu pai voltou. Ele já chegou bravo, dizendo que sentiu o cheiro de metal queimado vindo da trilha, e me acusou de jogar latas de cerveja no fogo. Eu disse que não tinha feito isso e até apontei para o fogo para provar. Ele disse que uma tempestade estava chegando e que precisávamos voltar para casa. Então deixou para lá. Deixamos a barraca e começamos a voltar. Depois dessa parte, o nosso protagonista ele faz um disclaimer na história falando um pouco de como que é legal e assustador quando tem uma tempestade na floresta. Quando você tá na floresta e tá chovendo muito e acaba tendo um trovão, você vê que só uma parte, assim, fica toda clara, como se tivesse um poste de luz gigante iluminando toda a floresta. Mas isso só até a primeira fileira de árvores, depois é breu total, escuridão total, não tem nenhum poste de luz. A menos que você tenha luz na sua propriedade, senão é escuridão total. Voltando para a pele do protagonista, então, está escuro como breu, chovendo levemente, e além das luzes fracas das janelas da casa, não há nada. Eu estava comendo melancia, como se faz em agosto nas montanhas, quando o primeiro raio caiu. Tudo ficou o mais claro possível, depois que o segundo passou, ficou escuro de novo. O próximo raio caiu, e foi quando eu meio que vi aquilo. Na varanda, depois do quintal, além do riacho, depois da estrada e dos valados de cada lado. Logo após a primeira linha de árvores, eu pude ver sua silhueta. Então ficou escuro de novo. Foi também quando comecei a sentir aquele mesmo gosto horrível de metal queimado. Eu não tinha certeza do que tinha visto, então fiquei parado. Alguns momentos depois, o raio caiu novamente. A figura agora estava mais perto, parada, ao lado das árvores. Aí, escureceu de novo. Eu estava em pé agora.
sem saber o que fazer. Já se passaram 20 anos, e até hoje eu tentei, mas nunca consegui descrever totalmente o que vi. A cabeça daquela coisa não era proporcional ao corpo, os braços eram longos demais, e o torso não parecia certo. Era como se você pedisse para uma pessoa cega desenhar um ser humano. Simplesmente não parecia certo. Quando o raio caiu de novo, a coisa estava no meio da estrada. Não querendo ver aquilo chegar mais perto, eu entrei em casa. Minha avó estava lavando louça e perguntou por que eu tinha entrado. Eu disse que achei que tinha visto algo. Ela quase imediatamente colocou meu pai em pé, mandando ele trancar todas as janelas e portas. Meu pai, levemente bêbado, obedeceu. Stalker, lock the doors. Stay down away from the windows. Naquela noite, eu dormi com ela. No dia seguinte, descobrimos que a porta da barraca tinha sido arrancada. Não parecia coisa de animal. Não estava cortada ou rasgada, mas sim como se alguém tivesse puxado e destacado. Meu tio, que morava a cerca de 1,5 km dali, teve todas as suas 8 galinhas mortas, cabeças desaparecidas, sem sangue. Nas semanas seguintes, todas as crianças tinham que esperar o ônibus com um adulto. Meu pai teve que se atrasar para o trabalho por quase 3 semanas. Toda vez que eu tentava falar sobre o assunto, o tema era mudado. Eu só achei que era porque eu era criança e que não era importante o real. Só anos depois que eu finalmente entendi. Alguns anos depois que isso acontece, o nosso protagonista, ele conta que estava tendo um evento em família, ali mais ou menos perto do Halloween. Então tava ele, o pai dele, a avó dele, os tios e os primos. E o nosso protagonista achou que era uma boa ideia, por causa da data ali, né, Halloween, contar essa história para os priminhos mais novos dele. Mas a tia dele não gostou nada disso, ela ficou furiosa com ele. Ela interrompeu ele logo no meio da história e pediu para que ele parasse de contar aquilo para eles e para que ele não amaldiçoasse os primos dele com aquilo. E depois que isso acontece, depois que a tia dele dá um corte nele, o nosso personagem ele cai em si e ele entende, ele lembra de todas as vezes que ele foi cortado e que não deixaram ele continuar com esse assunto quando ele era pequeno. Não é que não estavam dando bola para ele, só estavam tentando calar ele. Nada mais era do que uma forma de silenciar o nosso personagem para que ele não propagasse essa história e talvez não atraísse aquela coisa. Depois ele conta que conforme ele foi ficando mais maduro e mais adulto, ele começou a pesquisar um pouco mais sobre isso no Reddit. E ele viu que muitas pessoas tiveram relatos parecidos e que aquilo até tinha um nome, chamado de Goatman, ou Homem-Cabra. Ele termina falando que o que mais incomoda ele é que ele não consegue descrever nenhum detalhe concreto sobre aquela criatura, sobre Goatman. E ele também faz uma espécie de apelo para as pessoas do Reddit, onde ele postou essa história, que elas compartilhem esse tipo de relato com ele, para que eles possam interagir e talvez terem um lugar seguro para conversar sobre isso. Bom, o que eu acho sobre isso é que, basicamente, esse pessoal que vive nesses ambientes mais com natureza, montanhas e tal, eles têm muito suas lendas, eles conhecem o ambiente que eles vivem e eles temem e respeitam todas as entidades que eles acreditam. E um exemplo disso é a reação que a avó dele teve assim que ele comentou sobre ter visto alguma coisa. Ela não perguntou o que era, ela não perguntou como era, mas ela sabia que era uma coisa no meio da estrada, na tempestade, que estava se aproximando. Então, ela sabe que coisa boa não era. E aparentemente é uma coisa passada pela família inteira, né? Porque a gente vê que a tia dele também, ela sequer deixa ele terminar de contar a história para os primos, acusando ele de estar amaldiçoando eles. Agora, para nossa segunda história, ou relato, ela é uma história mais atual e o nosso protagonista se chama Marshall. Bom, e o nosso protagonista, o Marshall, ele se tornou um guarda florestal fazem 6 meses, ali numa espécie de parque que tem num lugar chamado Mount Mitchell, que é uma das montanhas que a gente tem nos Montes Apalaches. O nosso personagem começa a história dizendo que os 2 primeiros meses foram muito tranquilos. Teias de aranha, alguns insetos, lama no jeep dele, mas as coisas começaram a ficar piores a partir do terceiro mês. Uivos na floresta à noite, como se alguma coisa estivesse tentando imitar um humano. Pessoas gritando, parecia que estavam pedindo ajuda, só que quando ele ia atrás ele não chegava em lugar nenhum. E fogueiras que apareciam no meio do nada, sem ninguém em volta e sem nenhum acampamento. O nosso protagonista, ele dá continuidade à história, intitulando essa parte de O Primeiro Encontro. Ele foi escalado para fazer uma investigação perto da cabana dele de um cara que foi fazer trilha e simplesmente desapareceu. 6 km longe dessa trilha, ele encontra as pegadas de ser humano. E 1 km mais para trás dessas pegadas, ele encontra umas marcas no chão, como se fossem outras pegadas, só que muito maiores que o pé dele. Ele dizia que era mais ou menos como se aquela coisa calçasse 52.
E quando o nosso protagonista ele para em cima dessas marcas, né, dessas pegadas maiores no chão, ele começa a olhar em volta e ele vê garras nas árvores, como se alguma coisa estivesse tentando escalar, e marcas de arranhões 4 metros acima dele. Depois de avistar essas marcas e essas pegadas, o nosso protagonista ele dá uma olhada ao redor dele e ele se depara com uma coisa no chão. E conforme ele vai se aproximando, aquilo vai ficando mais claro na cabeça dele e ele vai percebendo que era um corpo. O corpo do hiker que ele estava procurando, dilacerado no chão dele. Tripas para fora, mandíbula já se foi, não existia mais. Ele estava pisoteado e dilacerado. E enquanto ele aguardava o resgate, observando aquele corpo dilacerado na frente dele, ele sente algo pingando nele, vindo de cima. E nesse momento, o nosso protagonista, o Marshall, ele olha para cima e aponta a lanterna para o galho de cima da árvore dele. E ele conta que foi ali que ele viu aquela coisa. Cabeça de leão, mas também tinha corpo de pantera e pata de urso. 2 metros de altura e facilmente 150 quilos. O rugido daquela coisa, daquela criatura, era uma mistura de tigre com jaguar e estremeceu a floresta inteira. Quando o Marshall sente que aquele bicho está prestes a avançar nele, e ele sabia que o corpo dele ia ficar igual o corpo do hiker que ele encontrou, parece que ele é salvo pelo soar dos gongos, mas na verdade eram as hélices e as lanternas dos helicópteros. Assim que a patrulha e o resgate chegam perto, ele diz que aquela coisa vai embora na hora. Ele não viu como, ele não viu para onde, ele só percebeu que aquele bicho não estava mais lá. No dia seguinte, quando ele está fazendo o relatório de rotina para o chefe dele, ele conta sobre a experiência que ele teve. E o seu chefe tem a reação mais normal de todas. Ele fala: Bom, Marshall, você estava alucinando, era alguma coisa relacionado a um estresse traumático na hora. Mas o Marshall ele nota um certo olhar de medo na cara do chefe dele. Mas ele acaba relevando pelo próprio bem. Agora, parafraseando um pouco o nosso protagonista, para a gente entender um pouco e entrar um pouco na pele dele. Nos meses seguintes, senti algo me observando das árvores. Passei a carregar uma Desert Eagle, sabendo que seria útil. Desde aquele dia, andar pela floresta e patrulhar já não era mais como antes. Como disse no começo, sempre gostei de natureza, mas agora tudo estava diferente. Qualquer barulho de galho, qualquer animal uivando, tudo ao meu redor parecia diferente, tudo me dava medo. Mas o salário era bom, o trabalho não era nada além de traumatizante, então decidi seguir. Até que numa noite encontrei um acampamento destruído, barracas esfaceladas, carro amassado como se tivesse levado um tiro de canhão, pedaços de corpo espalhados como confete, e só uma coisa me veio em mente naquela hora. Segui pegadas humanas que de repente viraram de urso, e então vi ele. 2 metros e 10 de altura, cabelo até a cintura, casaco de pele de urso. Virou-se. Sabia que eu estava lá. Antes que eu reagisse, ele caiu de 4, gritando de dor. Em segundos, transformou-se num urso monstruoso, 3 metros de altura, olhos vermelhos brilhantes, cicatriz no rosto. A mesma besta que eu tinha visto antes, arrancou as árvores como gravetos e fugiu. Depois disso, eu já não sabia mais o que era real e o que não era. Um humano virando urso? Sério? Parecia até piada. Mas meus olhos e minha memória não mentiam. Eu lembro muito bem o que eu vi e o que eu presenciei. Agora, no 6º mês, estou trancado na cabana. Todos os móveis empilhados na porta. Não pretendo sair daqui tão cedo e deixo meu relato sobre o meu possível desaparecimento. Ele está lá fora. Minha escopeta é meu único amigo. Se sobreviver, quanto mais. Mas os armários já estão em pedaços e o sofá não vai segurar por muito tempo. Bom, esses foram os 2 relatos que eu trouxe para vocês hoje. Foram as histórias que eu mais curti lendo no Reddit. Tem bastante coisa. Uma coisa que eu queria falar aqui no final do vídeo é sobre os Montes Apalaches no geral. Por quê? É, dando uma olhada no Reddit, pesquisando alguns subreddits que são específicos sobre os Montes Apalaches, muitas pessoas que moram ao redor e moram em comunidades na base dos Montes Apalaches, nas bases, eles dizem que isso é tudo mídia, que eles dizem que essas histórias e as lendas sobre os Montes Apalaches não passam de gente querendo ganhar view em cima disso. Então eu acho muito legal a gente entender os dois lados, né? As pessoas que
moram por lá e não querem que o seu ambiente e a sua terra tenham essa visibilidade negativa, e as pessoas que talvez de fato possam ter passado por esse tipo de coisa e que também acreditam nesse tipo de lenda. Acho importante a gente se conscientizar sobre isso. Bom, se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar com pessoas que podem gostar desse tipo de conteúdo também, e ótimos pesadelos e apaguem as luzes.